Palmeiras vai ter direito à bolada com o título do Campeonato Brasileiro. O vídeo de hoje do canal do Nicola informa direitinho essa história e diz o que o Palmeiras pode fazer com tanta grana. Bora te atualizar também sobre o São Paulo, lateral esquerdo Nicolas, que tem jogado bem na temporada pelo Grêmio, pode pintar no tricolor. Falo ainda sobre o Corinthians, que quebrou um tabu contra o Santos, mas segue sem resposta definitiva de Vitor Pereira. Em relação ao Cruzeiro, eu vou te contar o que vai rolar na próxima terça-feira em evento prometido e muito divulgado pelos dirigentes. Para fechar, falo também sobre o Flamengo. A torcida rubro-negra endoidou de vez e pressiona os dirigentes do Flamengo a contratar Cristiano Ronaldo. Tem alguma chance disso acontecer? Tudo isso e muito mais, além de falar sobre a Série B, que praticamente acabou. Os 4 que vão subir estão definidos, incluindo o Vasco da Gama. Antes de tudo isso, deixa eu só me apresentar. Sou Jorge Nicola, jornalista esportivo e dono desse canal no YouTube que tem a missão de deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu time do coração. Para não perder nada é simples, só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Combinado? Se curtiu o vídeo também deixa like que você ajuda bastante. Bora começar contando que todo esse conteúdo é um oferecimento de 1xBet, casa de apostas esportivas que não te abandona nem um dia, de segunda a segunda, sempre tem boas cotações. Quero começar mostrando os jogos do exterior. A gente tem, por exemplo, no Campeonato Espanhol, 2 partidas com valores altos. Betis e Atlético de Madrid, Barcelona e Atlético Bilbao. Já no Campeonato Italiano, Atalanta e Lazio e Roma e Nápoles. Esse segundo jogo, um jogaço. Pelo Brasileirão, 5 partidas, com destaque para a Juventude e São Paulo. Em caso de vitória do São Paulo, R$ 1,81 para cada real apostado. Você também pode apostar em Fluminense e Botafogo, com empate pagando R$ 3,54, Atlético Goianiense versus Ceará, Curitiba versus Inter, Cuiabá versus Goiás, além de vários outros jogos. Para apostar na 1xBet, você sabe, é super simples, é só pegar o link que eu vou deixar no comentário fixo, já faz seu cadastro e não esquece de usar o cupom Nicola quando você for fazer o depósito para ter direito a 100%, beleza? Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o São Paulo. Rogério Ceni cumpriu a palavra e levou o Luciano para Caxias do Sul, mesmo sem que o atacante tenha condição. Você sabe que ele levou o 3º amarelo. Rogério não gostou da advertência ao Luciano e o impediu de ficar, entre aspas, curtindo folga no fim de semana. Ele está em Caxias do Sul para o confronto contra o Juventude, mesmo sem ter condição de entrar em campo. Quero falar também sobre o Botafogo, que como a gente havia previsto no vídeo da manhã desse sábado, durante a tarde o Botafogo confirmou de forma oficial a chegada ou a renovação do contrato do Matheus Nascimento. O vínculo terminaria em junho do ano que vem e foi estendido até 2025. Boa notícia para o Botafogo, que não corre mais risco de perder uma das joias do clube. Para fechar, contar que o Nicão sentiu desconforto no músculo adutor da coxa e não embarcou com o São Paulo para Caxias do Sul. Nicão que tem enfrentado enormes dificuldades físicas e não consegue jogar, assim como Diego Costa é outro desfalque para esse confronto. Bora começar agora sim as notícias para valer com o Palmeiras, que vai faturar bastante dinheiro com o título do Campeonato Brasileiro, o título que está cada vez mais próximo. Nesse sábado, vitória por 3-0, tranquila contra o Avaí. Caberia bem mais. O Palmeiras até economizou, mas no final das contas venceu com autoridade, voltou a abrir 11 pontos de distância para o Inter, que joga nesse domingo. Bora contar que o Verdão vai ter direito a 55 milhões de reais como prêmio do título do Campeonato Brasileiro. São 45 milhões da CBF e mais 10 milhões da Crefisa. Eu vou te explicar cada um desses itens. Você sabe que o campeão tem direito a um prêmio na CBF. E isso vale, todas as posições do 1º ao 16º recebem um dinheiro de acordo com a classificação final. Aquele que menos recebe é o 16º, o último a não cair, que embolsa 15 milhões de reais. O prêmio que vai ser pago pela CBF ao campeão nessa temporada é o maior da história, 45 milhões. É, por exemplo, 5 milhões de reais a mais do que o Galo faturou na temporada passada, quando também assegurou seu título. O Palmeiras, além desses 45 milhões, tem direito a mais 10 milhões de prêmio da Crefisa. Você vai lembrar que quando Crefisa e Palmeiras se acertaram, ficou fixo o valor de 81 milhões de reais por temporada, só que o Palmeiras ainda ganha valores específicos para cada conquista. Libertadores paga 12 milhões, Campeonato Brasileiro paga 10, Mundial de Clubes paga 8, Copa do Brasil paga 6 e Campeonato Paulista paga 4. Então, o Verdão vai ter direito a mais esses 10 milhões, embora lembremos que nas últimas conquistas, Palmeiras e Crefisa combinaram de o Verdão não receber esse prêmio, a grana servir para o abatimento daquela dívida que existe
entre Palmeiras e Crefisa pela empréstimo de dinheiro para a contratação de atletas. A dívida hoje gira nos 84 milhões de reais. Se o Palmeiras abrir mão dessa grana, tem mais 10 milhões diminuídos nessa conta. Só para fechar, com toda essa grana, ainda que abra mão do dinheiro da Crefisa, o Palmeiras com 45 milhões de reais pode, por exemplo, pagar 2 folhas salariais ou buscar reforços para a próxima temporada. O elenco atual precisa de aquisições. As contratações para 2022 não surtiram tanto efeito. Bora falar agora sobre o Cruzeiro, que prometeu para a próxima terça-feira um grande encontro, um evento em São Paulo, que vai contar inclusive com a presença do Ronaldo Fenômeno. Várias outras estrelas ligadas ao Cruzeiro participarão, até o Samuel Rosa, vocalista do Skank, estará entre os convidados. O que o Palmeiras não disse é do que se trata o assunto. Quero contar para vocês que é o Big Blue, maior evento de tecnologia de um time de futebol na história, pelo menos é assim que uma fonte do Cruzeiro se referiu a esse evento. A ideia, durante o encontro, é mostrar que o Cruzeiro mergulhou de vez, de cabeça, na tecnologia e vai empregá-la e utilizá-la no dia a dia, para a melhoria dos treinos, mas também para se aproximar, para criar uma outra relação com os seus 9 milhões de torcedores. Vai ser possível, a partir dessa tecnologia que será implementada, que o torcedor do Cruzeiro se sinta muito próximo do time, mesmo estando em qualquer lugar do mundo. Vai dar para acompanhar entrevistas exclusivas, entrevistas e bate-papos com o Ronaldo Fenômeno, o dia a dia do clube, enfim. Como o Cruzeiro pretende estabelecer essa relação, isso vai ser divulgado na terça-feira, mas quero te adiantar que o evento se trata para anúncio de uma utilização de tecnologia nunca antes vista no futebol. O Big Blue promete revolucionar as coisas e também deve se tornar mais uma fonte de receita para o Cruzeiro a médio e longo prazo. Só para contar que o Ronaldo também vai ter papel super importante na utilização dessa tecnologia e na divulgação das coisas. O Ronaldo, que já anda super antenado, ele fazia lives no canal dele e as pessoas tinham o hábito de perguntar, de estar próximo, e essa tecnologia vai funcionar ainda melhor. Conferências virtuais por todos os cantos, enfim. Vamos aguardar direitinho, mas já quero te antecipar que se trata sobre isso, beleza? Bora falar agora sobre a Série B, que praticamente acabou, pelo menos quando o assunto é acesso. Se bem que também na parte de baixo, 3 dos 4 times já foram rebaixados. Você sabe que o Brusque, o Operário e o Náutico caíram na sexta-feira. Falta apenas uma vaga em relação ao acesso. As 4 vagas para subir, o Cruzeiro já havia subido há bastante tempo. E as outras 3 vagas ficaram praticamente confirmadas nesse sábado com a vitória do Vasco da Gama de virada contra o Criciúma por 2-1. O Igor havia aberto o placar para o Criciúma, o Nenê conseguiu o gol do empate e o Fábio Santos fez o gol definitivo. Detalhe, os gols do Vasco na reta final aos 30 e 41 do segundo tempo, o Vasco ia perdendo para o Criciúma. A nova tabela de classificação, atrelada às chances de acesso, ficou da seguinte maneira: Cruzeiro 100%, Vasco 98%, Bahia 96% e o Grêmio 97%. Vale lembrar que o Bahia só empatou com o Vila Nova em casa, 1-1 nesse sábado, enquanto o Grêmio visita o Náutico nesse domingo, jogo nos aflitos, o Náutico já rebaixado. Uma vitória do Grêmio confirma o acesso do Grêmio à primeira divisão. Os times que ainda têm alguma chance, o Ituano aparece com apenas 6% de chances, o Londrina tem 2% e o Sport 1%. A gente vai para as 2 últimas rodadas da Série B apenas para cumprir tabela. Os grandes serão os responsáveis pelo acesso. Isso tem a ver com a vitória do Vasco por 2-1, com o empate do Bahia com o Vila Nova, tem a ver também com o fato de o Ituano ter vencido o Sampaio Corrêa num confronto direto. Tudo isso acabou conspirando para que a competição chegasse na sua última rodada, na penúltima rodada praticamente decidido. E você que pensa da Série A a respeito, que pensa da Série A para o ano que vem com a volta desses 4? Detalhe, dos 4, só o Grêmio não tem SAF, mas tem uma boa condição financeira, os outros 3 empurrados e embalados pelo dinheiro de investidores. Bora falar agora sobre o Flamengo. O torcedor rubro-negro perdeu a noção. É que durante todo o sábado houve uma campanha muito grande para que Marcos Braz contrate Cristiano Ronaldo para a próxima temporada. O que aconteceu? A ESPN inglesa trouxe a informação na manhã de sábado que o Cristiano Ronaldo não joga mais no Manchester United. E mais, que o United decidiu colocar o jogador à disposição do mercado sem cobrar absolutamente nada. E o pior vem agora, nenhum clube teria procurado o United para demonstrar interesse, mesmo com essas condições de liberação do atleta sem custos.
foi o suficiente para que torcedores do Flamengo invadissem as redes sociais cobrando do Marcos Braz, que é o vice-presidente de futebol do clube, que o Flamengo fosse buscar esse jogador. Até porque, vale lembrar, em outubro, o Marcos Braz deu uma entrevista ao Benja afirmando que traria um reforço de nível mundial caso o Flamengo conquiste a Libertadores. Você sabe que o título da Libertadores coloca os times coloca o time vencedor no Mundial de Clubes. Pessoal, tem alguma chance de o Cristiano Ronaldo ir para o Flamengo? Não queria deixar ninguém desapontado, mas se você é rubro-negro e se empolgou com a ideia, saiba que essa chance não existe. Primeiro, porque a questão financeira é impeditiva. Cristiano Ronaldo fatura hoje no Manchester United 48 milhões de reais por mês. Na folha salarial inteira do Flamengo é de 30 milhões de reais. Ou seja, o Cristiano Ronaldo custa 50% a mais do que todo o elenco do Flamengo. É inviável, é impossível. E se não bastasse tudo isso, ou só isso, ainda tem outra questão. O que o Cristiano Ronaldo vai fazer no futebol brasileiro? Ah, Nicola, mas o Marcos Braz esteve com a mãe do Cristiano Ronaldo, eles conversaram e houve aquela brincadeira de que o Cristiano Ronaldo que a mãe do Cristiano estava sendo convencida a vir jogar no futebol brasileiro. Pessoal, foi um encontro casual entre ambos, o pessoal conversou e não passou disso, não tem como passar também. O Cristiano Ronaldo ou continua na Europa ou vai jogar na Major League Soccer, futebol brasileiro, sem chance, beleza? Bora falar agora sobre o São Paulo, com informação importante envolvendo o mercado, que o Reinaldo está deixando o São Paulo. Isso já nem é novidade. O Reinaldo tinha uma proposta para ficar no São Paulo de apenas uma temporada. O Reinaldo queria pelo menos 2 anos e, diante do impasse, ele foi procurado pelo Fluminense, por indicação do Fernando Diniz, e vai jogar no Flu se o Mário Bittencourt vencer a eleição. O Mário Bittencourt é candidato à presidência. Ele vai tentar a reeleição, se ele conseguir no dia 26 de novembro, vai ficar tudo certo para que o Reinaldo prossiga. Diante desse cenário, com a saída do Reinaldo, que também faz parte de um plano do São Paulo de reformulação, o Tricolor parece estar em busca de opções na lateral esquerdo para a próxima temporada. E surgiu, nos últimos dias, ao longo do fim de semana, a notícia de que Nicolas, lateral esquerdo que pertence ao Atlético Paranaense e fez bom campeonato emprestado ao Grêmio na Série B, seria uma alternativa. O Nicolas só perdeu a condição de titular nesse momento porque se contundiu. Quando ele voltou, o Renato Gaúcho havia dado a oportunidade ao Diogo Barbosa, que já é jogador da casa, e o Diogo tem jogado mais frequentemente. Mas ao longo de todo o ano foi assim, com o Nicolas como titular e o Diogo Barbosa reserva. Só 25 anos de idade, muito bom no apoio, ótimos cruzamentos, seria uma opção extremamente interessante na minha opinião. Só que, antes de gravar o vídeo, conversei com o dirigente do São Paulo, que foi rápido e rasteiro, abre aspas. Posso garantir que ele não será contratado pelo São Paulo, fecha aspas. Outro nome que também foi especulado foi do Matheus Bidu, que ele jogou o Campeonato Brasileiro da Série B pelo Cruzeiro, mas pertence ao Guarani. São Paulo também nega estar em negociações com o Bidu, tricolor que vai buscar reforços para a próxima temporada, mas a definição sobre os nomes vai depender muito da classificação ou não para a Copa Libertadores, ainda que para a fase pré-Libertadores, os resultados do sábado foram bons, o América e o Santos derrotados, beleza? Bora fechar o vídeo exatamente para falar sobre o Santos e também sobre o Corinthians, que se enfrentaram no clássico de sábado à noite. Vitória do Corinthians por 1-0, o gol foi no finalzinho do Roger Guedes. Jogo que ficou marcado pela expulsão absolutamente desnecessária do Yuri Alberto. Estava completamente fora da realidade, já poderia ter sido expulso no primeiro lance, depois voltou a cometer falta forte. Então, no jogo em que o Yuri Alberto foi o pior do Corinthians, o Roger Guedes acabou sendo o melhor e salvando o timão, quebrando também um tabu. O Santos não perdia para o Corinthians na Vila Belmiro em Campeonato Brasileiro há 8 anos. E essa derrota do Santos fez com que o time estagnasse na tabela de classificação e devolveu o Corinthians ao G4. Mas o mais importante nesse momento é descobrir o futuro do Vitor Pereira. Ele foi perguntado se já há alguma novidade, se ele fica ou não, até porque o Vitor Pereira havia dito, depois da perda do título da Copa do Brasil, que era hora de tratar sobre seu futuro. O VP disse o seguinte no vestiário da Vila Belmiro, abre aspas, já sentei com o presidente e estamos discutindo as coisas. Vamos ver. Não há nenhuma decisão, mas há um início de conversa, fecha aspas. Nessa frase, ou nessa parte da declaração, ele chegou a dizer que é o presidente quem vai anunciar essa definição. Eu não entendi muito bem o que ele quis dizer, até porque ele atribuiu ao presidente a decisão sobre a continuidade, e não é definitivamente uma decisão do presidente do Willy Monteiro Alves. É uma decisão única e exclusiva do treinador, que parte também muito por conta da relação do problema familiar, olha mais o que ele falou, abre aspas. Sinceramente tenho vontade de permanecer por conta do grupo e da torcida, mas tem a ver com uma questão pessoal que tenho que relacionar muito bem
pois a vida não é só futebol. Nessa entrevista, o Vitor Pereira admitiu que o Duílio tem feito uma série de planos, prometeu um time ainda mais forte, com contratações para que o Corinthians entre na briga por todos os títulos na próxima temporada. Diante disso, o VP respondeu, abre aspas, questão familiar é fundamental, não posso deixar minha família para ser feliz, não posso deixá-los para trás. Tenho que sentir que, se eu ficar, eles vão estar bem, senão eu provavelmente não fico, fecha aspas. Confesso para você que não estou entendendo ao certo o que está rolando. Corinthians e o VP haviam dado a entender que fechariam essa questão ainda nessa semana, no máximo até o confronto contra o Santos. Muita gente cravando que depois da partida haveria o anúncio. Não aconteceu nenhuma coisa nem outra. Eles admitem que conversam, admitem que debatem, mas não tem uma definição. Muito otimismo no Corinthians nos últimos dias. Só que quanto mais demorar para que essa resposta venha, mais eu vou ficando convencido de que o VP está preparando o carro para ir embora e não quer fazer esse anúncio para não quebrar a situação. Ele sabe que se ele anunciar que está indo embora, a relação dele com o torcedor vai mudar radicalmente da noite para o dia. Talvez por isso a necessidade do silêncio. Torcer para estar errado, acho que para o Corinthians seria muito importante a permanência do Vitor Pereira, assim como para o futebol brasileiro, cara que é muito bom e ensina bastante. E você que pensa sobre o futuro do VP, já está cansando dessa história, usa o espaço para comentários, não esquece de deixar like, de se inscrever no canal, a gente volta à tarde com mais vídeo, tem também a live do Nicola à noite, abraço, tchau!